Surpreendentemente, reaquecer certos alimentos pode ter efeitos negativos ocultos na saúde, especialmente na idade adulta. Isso pode levar à diminuição da digestão, aumento dos processos inflamatórios e até mesmo ao comprometimento da memória e da coordenação motora. Esses riscos são confirmados por estudos científicos publicados em periódicos respeitados que examinam os efeitos a longo prazo do consumo de alimentos reaquecidos no organismo de idosos. À primeira vista, reaquecer as sobras parece perfeitamente inofensivo. No entanto, alguns pratos comuns, quando reaquecidos, perdem seus nutrientes ou se transformam em compostos que impõem uma carga adicional ao sistema cardiovascular, aos níveis de açúcar no sangue e às articulações. Sistemas essenciais para manter a força e a independência após os 65 anos. Este artigo discutirá 3 alimentos que não são recomendados para reaquecer para idosos e 3 alimentos que, ao contrário, se tornam mais saudáveis quando aquecidos corretamente. Começaremos com alimentos que podem e devem ser reaquecidos. Com a abordagem correta, eles podem apoiar a energia, a memória e a mobilidade diariamente. O primeiro alimento é a aveia, que é um abraço quente para a mente e o intestino. Para os idosos que entram na fase dourada da vida, a manhã costuma ser repleta de uma força interior silenciosa, uma oportunidade de recomeçar o dia. E poucos alimentos refletem essa filosofia de forma tão sutil quanto um prato de aveia quente. No entanto, poucas pessoas percebem que reaquecer a aveia não apenas não a priva de suas propriedades benéficas, mas também aumenta seus benefícios, especialmente para organismos mais velhos que precisam de nutrição sem estresse desnecessário. Quando a aveia é cozida e depois resfriada, ocorre uma transformação especial com ela. A estrutura dos amidos muda, formando o chamado amido resistente, um tipo de carboidrato resistente à digestão no intestino delgado. Quando reaquecido, esse amido resistente permanece inalterado e se torna alimento para as bactérias benéficas do intestino, ajudando a fortalecer a digestão, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzir a inflamação em todo o corpo. Este não é apenas um fato científico, mas também um conselho muito prático para pessoas com mais de 65 anos. Com a idade, a digestão diminui e os níveis de açúcar no sangue se tornam menos estáveis. A aveia reaquecida é uma fonte estável de energia com baixo índice glicêmico, que não causa picos acentuados de açúcar no sangue, mas fornece uma liberação lenta e constante de energia, mantendo a sensação de saciedade, humor e concentração. Mas os benefícios da aveia não se limitam a isso. Ela contém beta-glucano, uma fibra solúvel conhecida por sua capacidade de apoiar a saúde do coração, reduzir os níveis de açúcar no sangue e reduzir o teor de colesterol LDL ruim. Para os idosos com risco de doenças cardiovasculares, esse hábito se torna uma forma silenciosa e eficaz de prevenção. Em contraste com os cafés da manhã comuns, ricos em açúcar e gorduras saturadas, a aveia se destaca por sua suavidade natural, facilidade de digestão e versatilidade em combinação com uma variedade de aditivos. Uma pitada de canela, um punhado de nozes picadas ou mirtilos frescos não apenas enriquecem o sabor, mas também saturam o corpo com poderosos antioxidantes que retardam o processo de envelhecimento celular. A aveia quente proporciona uma sensação de conforto emocional, evocando associações com um sabor familiar, facilidade de digestão e uma sensação de paz. Em uma manhã fria ou em momentos de perda de força, este prato se torna não apenas comida, mas uma manifestação de autocuidado, lembrando que mesmo pequenos rituais diários podem moldar um estilo de vida mais saudável. No entanto, existe um aspecto importante que muitas vezes é esquecido. Embora a aveia fortaleça o corpo por dentro, nem todos os pratos reaquecidos possuem propriedades tão benéficas. Alguns produtos que parecem seguros e familiares, quando reaquecidos, podem prejudicar a saúde, afetando negativamente as articulações,
o sistema nervoso e a vitalidade. Qual produto deve ser reaquecido em seguida? Aquele que fortalece o sistema imunológico e restaura o tecido ósseo a cada gole. Talvez a resposta já esteja esperando na geladeira, pronta para se transformar novamente em algo curativo e útil. O segundo prato que merece atenção é a sopa de legumes, um remédio suave para as articulações, a imunidade e o equilíbrio mental. Nas horas silenciosas da noite, quando o corpo sente o cansaço do dia e a luz suave penetra pelas janelas, uma tigela de sopa de legumes quente tem um poder curativo. Esta não é apenas comida familiar, mas a sabedoria das gerações, cuidadosamente transmitida em cada prato. Para os idosos, especialmente aqueles que enfrentam mudanças relacionadas à idade no corpo, reaquecer a sopa de legumes não é apenas conveniência, mas a capacidade de reviver nutrientes valiosos que, com o tempo, se tornam ainda mais benéficos e eficazes. Ao contrário de muitos alimentos processados, a sopa de legumes caseira torna-se ainda mais benéfica no dia seguinte. Por quê? Durante o cozimento lento e a subsequente infusão de vegetais densos, como cenoura, aipo, cebola, folhas verdes e batata doce, suas paredes celulares se decompõem, liberando minerais e compostos vegetais que não revelaram totalmente seu potencial durante o preparo inicial. Ao reaquecer, o caldo se transforma em uma fonte concentrada de antioxidantes, fitonutrientes e hidratação, 3 componentes particularmente importantes para os idosos. Com o envelhecimento, o sistema imunológico enfraquece naturalmente, tornando o corpo mais suscetível a inflamações, infecções respiratórias e rigidez nas articulações. A sopa de legumes, especialmente preparada com alho, açafrão ou salsa, torna-se uma defesa suave e eficaz. Seu calor ativa a circulação sanguínea, dilata suavemente os vasos sanguíneos e aquece as extremidades, enquanto os compostos anti-inflamatórios iniciam sua ação curativa por dentro. Para os idosos que enfrentam a perda de apetite, um problema comum na velhice, a sopa torna-se um prato simples e de fácil digestão que não sobrecarrega os sentidos. Sua consistência suave e calor nutrem o corpo sem exigir muito esforço, ajudando a preservar a força, manter o equilíbrio hídrico e fornecer os nutrientes necessários, mesmo nos dias em que a alimentação parece difícil. Não devemos esquecer o componente emocional. Um prato de sopa, preparado com carinho e cuidadosamente reaquecido, transporta você para o passado, para jantares familiares calorosos e tempos simples, quando a comida era mais do que apenas uma fonte de energia. Cada colherada deste prato é um retorno a algo familiar e seguro, uma oportunidade de descansar da agitação mundana e cuidar de si mesmo da maneira mais simples e natural. Para os idosos que sofrem de pressão alta, artrite ou problemas digestivos, a sopa torna-se a forma ideal de incluir ervas curativas e vegetais ricos em minerais na dieta, evitando especiarias picantes e gorduras prejudiciais. É uma nutrição que se adapta às necessidades mutáveis do corpo, proporcionando um efeito suave, aquecedor e suave. Mas e se você prestar atenção ao cereal comum, que fica modestamente ao lado de um prato de sopa? Acontece que também é capaz de fortalecer os ossos e apoiar a saúde do coração, especialmente se preparado corretamente. Estamos falando de um produto que muitas vezes é subestimado na dieta dos idosos, mas que, quando reaquecido com habilidade, pode se tornar um verdadeiro aliado na luta contra a fragilidade do corpo. É o arroz integral, uma fonte silenciosa de força, saúde do coração e longevidade. Há uma sabedoria especial escondida na comida simples, silenciosa, completa e inabalável. Entre muitos pratos, o arroz integral se destaca modestamente, discreto no contexto de pratos mais brilhantes. No entanto, para os idosos, este grão discreto, aquecido de forma especial, pode oferecer algo muito maior do que apenas um sabor agradável.
dá ao corpo estrutura, estabilidade e energia de liberação lenta, sustentando cada batida do coração, cada passo e cada momento de independência. Ao contrário do arroz branco, o arroz integral retém o farelo e o germen, que são ricos em fibras, vitaminas do complexo B, magnésio e selênio, substâncias de que o corpo envelhecido precisa especialmente. Após o cozimento e resfriamento, o arroz integral forma amido resistente, assim como acontece com a aveia. Mas suas principais vantagens são reveladas quando reaquecido. O arroz integral reaquecido corretamente, cozido no vapor ou ligeiramente aquecido com um pouco de água, torna-se particularmente fácil de digerir. Os carboidratos complexos são liberados lenta e uniformemente, fornecendo um nível estável de energia, sem sobrecarregar o pâncreas ou causar picos de açúcar no sangue. Para idosos com diabetes tipo 2, doenças cardíacas ou digestão lenta, isso é de grande importância. O arroz integral reaquecido ajuda a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando a perda de força e o cansaço que tantas vezes obscurecem a vida cotidiana. Também apoia uma microflora intestinal saudável, nutrindo bactérias benéficas que regulam a imunidade, o humor e os processos inflamatórios. O magnésio, que muitas vezes falta no corpo dos idosos, está contido em quantidades significativas no arroz integral. Este elemento desempenha um papel importante no funcionamento do sistema nervoso, no controle da pressão arterial e no relaxamento muscular, especialmente à noite, quando cãibras e ansiedade podem perturbar o sono. Cada porção de arroz integral reaquecido não é apenas uma refeição, é um fortalecimento do corpo por dentro. Além disso, o arroz tem um aspecto emocional associado ao conforto, às festas familiares e ao cheiro de algo familiar e nativo. Ao reaquecer o arroz que sobrou, a pessoa não está apenas sendo prática, mas também retomando um ritmo de vida familiar, demonstrando cuidado consigo mesma e lembrando ao seu corpo: você ainda é forte, você continua crescendo, você ainda é cuidado. E o mais maravilhoso é que o arroz integral se adapta facilmente às capacidades culinárias de um idoso. Ele pode ser misturado com vegetais macios, lentilhas ou um pouco de azeite de oliva, resultando em um prato rico em nutrientes, fácil de mastigar e digerir e que proporciona uma profunda satisfação. Para aqueles que têm dificuldade com receitas complexas, o arroz integral se torna uma base confiável e versátil, tanto literal quanto figurativamente, para manter a saúde na velhice. No entanto, embora o arroz integral fortaleça o corpo de forma gradual e constante, nem todos os pratos mantêm suas propriedades benéficas após o reaquecimento. Alguns pratos populares, submetidos a tratamento térmico secundário, podem prejudicar silenciosamente os órgãos que antes proporcionavam prazer. E se a próxima porção de comida, colocada no micro-ondas, estiver minando insidiosamente a saúde do coração, do sistema nervoso e até mesmo prejudicando a memória? As informações apresentadas a seguir podem mudar para sempre a atitude em relação às sobras de comida. Existem 3 produtos que não são recomendados para reaquecimento para idosos. O primeiro deles são os cogumelos cozidos, uma ameaça oculta que espreita à primeira vista. Há algo especial nos cogumelos. Eles são simultaneamente simples e nutritivos, como se conectassem uma pessoa à terra, à natureza, a algo antigo e fundamental. Muitos idosos consideram os cogumelos um produto excepcionalmente saudável. Eles são pobres em gordura, ricos em antioxidantes e fáceis de digerir quando preparados frescos. No entanto, por trás de sua textura delicada, esconde-se um fato pouco conhecido. Reaquecer cogumelos cozidos pode transformar silenciosamente um prato saudável em uma ameaça à saúde, especialmente na velhice, quando o corpo se torna mais suscetível. Os cogumelos contêm proteínas e aminoácidos complexos que são benéficos, enquanto os cogumelos estão frescos, mas são muito sensíveis e facilmente destruídos pelo calor.
Durante o tratamento térmico primário, as proteínas mudam sua estrutura e se tornam mais fáceis de digerir. No entanto, após o resfriamento e reaquecimento, essas mesmas proteínas podem desnaturar novamente, formando compostos que o corpo não consegue mais assimilar eficazmente. Um jovem pode não notar isso, mas para um idoso com enzimas digestivas enfraquecidas e maior sensibilidade intestinal, isso pode causar desconforto, inchaço e até náuseas. Mas o principal perigo é que muitas vezes passa despercebido imediatamente. O armazenamento inadequado ou o reaquecimento em baixas temperaturas criam um ambiente favorável para a proliferação de bactérias, como Clostridium botulinum ou Listeria, especialmente em cogumelos fritos em óleo e mantidos em temperatura ambiente por muito tempo. Essas bactérias nem sempre se manifestam imediatamente com sintomas claros, mas seu efeito destrutivo pode começar gradualmente, levando a distúrbios no trato gastrointestinal e até afetando o sistema nervoso dos idosos. O preço desse erro aparentemente insignificante nem sempre se expressa em dor ou doença imediata, mas tem um efeito cumulativo. Isso pode se manifestar em fadiga constante, distúrbios estomacais crônicos ou sensações desagradáveis que obscurecem o dia, em vez de permitir que você aproveite a paz. A defesa imunológica também pode enfraquecer naquele período da vida em que cada aspecto da saúde é importante. Além disso, os cogumelos perdem a maior parte de seu valor nutricional quando reaquecidos. As propriedades antioxidantes, que antes sustentavam o sistema imunológico, enfraquecem com o tempo, perdendo a capacidade de proteger eficazmente contra processos inflamatórios e estresse oxidativo, que inevitavelmente aumentam com a idade. Como resultado, um prato de sabor familiar deixa de beneficiar o corpo. Reaquecer cogumelos pode parecer uma conveniência inofensiva, especialmente no mundo moderno, onde a economia de tempo é tão valorizada. No entanto, os idosos que buscam manter a saúde, a clareza mental e a mobilidade devem abandonar essa prática. Que os cogumelos permaneçam um presente valioso da natureza, desfrutado frescos, quando são mais benéficos, e não como sobras que ficaram muito tempo no fogão ou no micro-ondas. Mas e quanto a outro visitante frequente na cozinha, um vegetal crocante, vibrante e geralmente considerado seguro? E se este produto inofensivo estiver provocando silenciosamente inflamação nas articulações e minando a estabilidade da marcha? A resposta pode surpreender. Ovos, outro produto que passa silenciosamente da categoria de saudável para prejudicial. Os ovos são frequentemente percebidos como um dos alimentos mais completos e nutritivos, representando simplicidade, harmonia e benefícios para a saúde. Eles são parte integrante do café da manhã de muitas gerações. Os ovos são especialmente valiosos para os idosos, pois contêm proteínas de alta qualidade e nutrientes essenciais, como colina e vitamina D, necessários para manter a saúde do cérebro e a força dos ossos. No entanto, existe uma nuance pouco conhecida. Quando reaquecida, a natureza dos ovos muda, e não para melhor. Quando cozidos pela primeira vez, os ovos são seguros, fáceis de digerir e altamente nutritivos. Mas, assim que esfriam e permanecem por uma noite, suas proteínas começam a se transformar, o que pode afetar negativamente o trato digestivo envelhecido. Reaquecer os ovos, especialmente no micro-ondas ou em uma panela aquecida, leva à desnaturação e reestruturação repetidas das estruturas proteicas, o que dificulta muito a sua digestão e muitas vezes causa inchaço, desconforto e indigestão em idosos. Mais preocupante ainda é a formação de compostos potencialmente nocivos. Ao reaquecer os ovos, especialmente os fritos ou cozidos com óleo, as gorduras e o colesterol podem oxidar, formando substâncias que contribuem para a inflamação e danos aos vasos sanguíneos. Estes não são apenas riscos teóricos, mas ameaças biológicas reais, especialmente para idosos que já sofrem de colesterol alto, hipertensão
ou doenças cardiovasculares. O preço a pagar por esse hábito nem sempre se manifesta instantaneamente. Pode se expressar em sensações desagradáveis no estômago que duram o dia todo, lentidão que retarda os movimentos ou confusão mental que dificulta o pensamento claro. Com o tempo, essas consequências se acumulam, levando ao enfraquecimento da digestão, inflamação crônica e aumento gradual dos níveis de colesterol. E tudo isso pode ser causado imperceptivelmente pelo simples hábito de reaquecer os ovos do dia anterior. Uma ação aparentemente insignificante, mas reaquecer os ovos é um fardo desnecessário para um corpo que merece atenção especial. Os nutrientes destinados a proteger o cérebro e fortalecer os músculos podem se voltar contra uma pessoa se não forem manuseados com cuidado. Obviamente, existem maneiras mais sensatas de comer ovos. Os ovos frescos, sejam cozidos ou pochê, trarão o máximo benefício se consumidos imediatamente após o cozimento. Você não deve ceder à tentação de adiá-los para mais tarde, porque a conveniência aparente pode minar imperceptivelmente a vitalidade a cada prato reaquecido. No entanto, os ovos não são o único produto com tais consequências ocultas. Existe outro, particularmente popular na culinária americana, que representa um risco ainda maior quando reaquecido. Macio, quente e familiar, é como um abraço do passado, mas por trás de sua crosta dourada esconde-se uma armadilha metabólica capaz de enfraquecer as pernas, retardar o coração e obscurecer a mente. Vale a pena saber a verdade antes de dar a próxima mordida. Estamos falando da batata branca, um produto simples e familiar. Para muitos idosos, está associada a lembranças calorosas, jantares em família, encontros de domingo, banquetes festivos, onde sempre era servido purê de batatas feito com amor. É macio, familiar e profundamente enraizado na tradição americana. No entanto, para os idosos que procuram manter a saúde do coração, dos vasos sanguíneos e da coordenação, reaquecer as batatas pode transformar um prato favorito em uma ameaça oculta. A batata branca recém-cozida tem um alto índice glicêmico, ou seja, decompõe-se rapidamente em açúcares, aumentando drasticamente os níveis de glicose no sangue. Ao ferver, resfriar e reaquecer as batatas, principalmente com a adição de óleo, creme ou gordura, a estrutura do amido muda. Essa transformação pode aumentar a resistência à insulina e causar reações inflamatórias, afetando os vasos sanguíneos, os nervos e até o cérebro. Com a idade, o corpo perde naturalmente a sensibilidade às mudanças nos níveis de açúcar no sangue. As batatas reaquecidas podem causar fadiga pós-refeição, dormência nas pernas e pés e provocar inflamação crônica associada a problemas nas articulações e comprometimento da função cognitiva. Muitos idosos, sem pensar duas vezes, reaquecem os pratos de batata em recipientes de plástico, sem suspeitar que as altas temperaturas podem liberar produtos químicos nocivos nos alimentos, como o bisfenol A, conhecido por seus efeitos negativos no equilíbrio hormonal e na saúde do coração. Como resultado, um prato aparentemente inofensivo de sobras pode causar muito mais danos ao corpo do que parece. O preço a pagar por isso pode ser imperceptível, mas é bastante tangível. Talvez uma pessoa se sinta mais cansada depois do almoço, sem suspeitar que a causa da perda de força é precisamente a batata reaquecida. Talvez note um aumento da rigidez nos joelhos ou formigamento nos pés, atribuindo-o à idade, sem ver a verdadeira causa no seu prato. Com o tempo, essas pequenas consequências diárias se acumulam, prejudicando a circulação sanguínea, aumentando a pressão arterial, diminuindo o tônus muscular e retardando o processo de recuperação do organismo após doenças ou lesões. Exige maior atenção à dieta, o que torna a escolha dos alimentos um fator crítico. A batata branca, infelizmente, não possui propriedades protetoras suficientes. Ao contrário da batata doce e de outros tubérculos com cores vibrantes, ela contém uma quantidade insignificante de antioxidantes
capazes de neutralizar seu impacto negativo no organismo. Embora possa criar uma sensação de saciedade, não contribui para o fortalecimento do corpo. Satisfazendo as papilas gustativas, ela exerce simultaneamente uma carga oculta sobre os sistemas do corpo, especialmente aqueles que precisam de apoio na terceira idade. Sem dúvida, o calor do lar e as tradições são de grande importância, mas com a idade é preciso aprender a distinguir a satisfação emocional da segurança alimentar. Faça escolhas conscientes em prol da saúde, permitindo que a batata branca permaneça no passado e não presente em sua dieta. Ao refletir sobre os perigos ocultos que espreitam nos restos de comida, percebemos uma verdade mais profunda. Nem todos os alimentos na geladeira merecem ser consumidos novamente. Como os idosos podem retomar o controle sobre sua alimentação, energia e independência, tomando decisões mais ponderadas em relação à escolha dos alimentos? A resposta não reside no medo, mas em pequenos passos conscientes em direção ao autocuidado. Cada refeição representa uma escolha e é preciso respeitar sua saúde a cada pedaço consumido. Com a idade, as decisões tomadas à mesa de jantar ganham cada vez mais importância. Reaquecer alimentos pode parecer uma ação insignificante e banal, mas para os idosos tem um impacto significativo na saúde, nível de energia e independência. A consciência de quais alimentos não devem ser submetidos a tratamento térmico repetido e quais, ao contrário, beneficiam o organismo quando aquecidos corretamente, não é apenas seguir recomendações nutricionais, mas uma demonstração de cuidado e respeito por si mesmo. Envelhecer de forma saudável não pressupõe mudanças bruscas e radicais. É formado por decisões pequenas, mas consistentes. Como lidamos com os restos de comida, como cuidamos da nossa digestão e como apoiamos a saúde do coração, cérebro e membros a cada refeição. Ao reaquecer alimentos saudáveis como mingau de aveia, sopas nutritivas ou arroz integral, não apenas nutrimos o corpo, mas também enviamos um sinal importante. Eu cuido de você e escolho a vida. Ao abandonar hábitos que não trazem mais benefícios à saúde, como reaquecer ovos, cogumelos ou batata branca, damos mais um passo em direção à liberdade do desconforto, fadiga e problemas de saúde desnecessários que tantas vezes obscurecem a vida na terceira idade. A busca generalizada por conforto e simplificação da vida cotidiana muitas vezes se transforma em consequências imperceptíveis, mas perceptíveis, para a saúde a longo prazo. Ao mesmo tempo, cultivar uma abordagem consciente à nutrição abre caminho para benefícios inestimáveis, digestão adequada, marcha confiante, clareza mental e, talvez o mais importante, uma sensação de controle sobre o bem-estar, independentemente dos anos vividos. Amanhã, ao se deparar com a geladeira aberta, lembre-se de que nem todo o conteúdo merece reaparecer na mesa. É preciso dar preferência a alimentos que carregam valor nutricional. O processo de reaquecer alimentos deve se tornar um ritual consciente, cheio de força silenciosa e sabedoria, e não um impulso passageiro. Afinal, cada porção de comida quente não é apenas satisfazer a fome, mas também uma escolha consciente em prol da proteção do seu futuro, onde cada pedaço se torna um tijolo de saúde e bem-estar.